Bom dia, veganos. Boa tarde já, na verdade, hoje, né? Vamos falar um pouco mais sobre o que veio acontecendo depois daquele tarifaço. Vamos só esperar entrar um pessoal aí rapidinho. A gente já começa. Para quem viu o episódio de ontem, né, o primeiro dessa nova série agora do nosso Morning Call da Vega Crypto, ontem a gente falou basicamente dos tarifaços aí do Trump, de toda aquele bololô que deu, todos os países aí que o pessoal veio achando. O próprio Estados Unidos ontem fez uma reunião extraordinária com vários integrantes do governo, principalmente a galera lá do SEC, né, do GG, nosso Jerome Powell, para ver qual vai e qual não vai desse corte de juros lá nos Estados Unidos, o controle que eles querem fazer ali da dívida externa, que os Estados Unidos está com muito, se não me engano, já está lá na casa dos 3 trilhões de dólares de dívida. Então eles estão querendo quitar isso daí com os países. Esse é um dos grandes motivadores, é um dos grandes drives aí de todo esse ímpeto que o Trump está tendo com esse tarifaço. E hoje a gente vai ver que alguns países aí já começaram a se posicionar, ou retaliando, ou querendo negociar, ou ameaçando ainda, né? E aqui no Brasil não podia ser diferente, a gente está no lado ruim da corda aí, por mais que a gente tenha ficado no último nível ali, nosso governo quis fazer graça, vai tancar, vai retaliar, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E em cripto também, meio que todos os olhares continuam, obviamente, voltados para a Bolsa Americana, e hoje foi um dia para o TradFi, pelo menos, ali bom, né? As bolsas de Nova York ali, a NYSE voltou a subir, a S&P deu uma pampada também. Então vamos voltar lá agora e vamos começar a falar um pouco sobre as notícias do mundo. A China faz queixas no OMC, na Organização Mundial do Comércio, mas se prepara para mudanças no sistema. E a galera lá dos Estados Unidos está dizendo que, assim como a China, vários outros países aí estão os buscando para renegociar. Espera que a maioria, né, a maior parte deles já o faça bem em breve. O Trump, ele largou a bomba, ele veio com aquela tabelinha que virou até meme, né? Com todas as tarifas ali para todos os países, grupos comerciais. Então a gente já vê que hoje o Canadá e a China já retaliaram. A França está ameaçando ainda, né? O cara é um cagão, o Macron é um cagão, está ameaçando ainda. Alguns outros países aí já anunciaram algumas contramedidas, como a Austrália, o Brasil. Inclusive, ontem foi aprovado aí no Congresso um projeto para poder retaliar essas tarifas reciprocamente, né? Então, jogar mais tarifa lá como se a gente já não tivesse bastante. Aí o Canadá falando mais contramedida, a Indonésia, o Japão, a República da Coreia do Sul, obviamente, e a Espanha. E alguns países aí, 15 deles já buscam negociações, como o Japão, Taipei, União Europeia, Fiji, Índia e Coreia do Sul também. Mesmo estando dando uma ameaçadinha ali, os caras estão querendo negociar e, né, resolver esse BO. Por causa de tudo isso, a Bolsa de Nova York, a NYSE, a New York Stock Exchange, disparou com a expectativa de acordo comercial justamente entre os Estados Unidos e a China. O Trump falou que a galera da China está mandando uma equipe responsável, né, para ir lá negociar. Não sabe muito bem como vão negociar, como querem, mas o Trump falou que eles já deram o primeiro passo. A Ibovespa avança, o dólar volta a subir, agora no início da live está 5,94, se não me engano, 5,94,5, quase 5,95. Então, minha previsão de ontem aí que o dólar, que a galera estava esperando 5,95 para o final desse ano e 6 para o ano que vem, eu falei que estava esperando 6 para o final dessa semana, tá bem realista, a gente já está 5,96 e subindo, e é natural que continue subindo com esses outros países aí, principalmente os que fazem parte de grandes blocos econômicos como a União Europeia, comecem a negociar aí com os Estados Unidos, botando o rabinho no meio das pernas, né? A galera tava falando um monte, falando que todo o governo ia dar essa shiftada, todo o comércio internacional, né, a economia internacional ia dar essa shiftada, ia sair um pouco ali da globalização, falei que estava com medo disso também, e caminhar ali, talvez até a passos largos para aquela nacionalismo, aquele protecionalismo, protecionismo e nacionalismo imensos, né? Tava rolando esse medo, muita gente estava achando isso, mas parece que está todo mundo querendo negociar os Estados Unidos, mesmo falando um monte, mesmo fazendo graça nas mídias sociais. O Trump disse, né, lá na Truth, a sua rede social, que a China quer negociar e hoje vence justamente o prazo para a renegociação da China, né, em especial para recuar dessa retaliação que eles falaram que iam fazer.
Então a China já mandou essa equipe lá de representantes para os Estados Unidos, eles vão conversar hoje, vão chegar num acordo, hoje é o último dia, então vamos ver o que sai disso daí. A Ucrânia, enquanto tudo isso daí, vocês veem que a China está sempre envolvida ali num lado ou no outro de todas as notícias mundiais e do Brasil e cripto, né? Não podia ser diferente. A Ucrânia agora diz ter capturado diversos espiões e soldados chineses junto às tropas russas. Então Kiev já está cobrando uma resposta imediata de Pequim sobre essa situação, disse o presidente ucraniano, Zelensky, né? A União Europeia quer aliança com a China para contornar esse tarifaço americano. Então, enquanto eles esperam a China negociar lá, ver o que eles conseguem tirar disso, quem ainda só está ameaçando, quem não está de fato retaliando, já está se juntando ali, a gente falou isso ontem, para ver como é que ele, principalmente a Alemanha também, que, meu Deus, o que aconteceu com a Alemanha? Tá todo mundo ali, então, se juntando, pedindo ajuda um pro outro e fechando ali, falando, não, cara, como é que a gente vai? Só que a gente precisa dessas coisas, então vamos fechar agora com o Oriente, que é um dos maiores medos que a gente já tem desde quando a galera veio com aquela ideia de BRICS lá, né, de Brasil, Rússia, Índia, China, né, só aquela galera legal pra caramba. Então parece que eles estão se acordando lá, vão fechar alguma solução comercial com a União Europeia para suprir então o que os Estados Unidos vem suprindo. Só que é óbvio que os Estados Unidos é um exportador muito importante de algumas matérias-primas, a Índia e a China já estão sentindo isso. Então se a Índia e a China não tiverem esses insumos dos Estados Unidos para construir sua parafernália e exportar para a União Europeia, a balança não vai fechar, não vai ficar tão equilibrada. Então é por isso que todo mundo está tentando o plano B, C, D, E, F, G, mas continua no plano A de renegociar com os Estados Unidos e deixar tudo bonito. É lógico que o Trump vai afrouxar tudo à medida que ele sinta que essa dívida externa que os Estados Unidos têm aí já começa a ser quitada, começa a ser, né, um pouco mais resolvida, pelo menos. Então, assim que ele sentir isso daí, ele deve abaixar tudo isso. Mas a galera aqui do Brasil não quis nem saber, meteu o projetão lá no Congresso que foi aprovado ontem para a retaliação desse tarifaço dos Estados Unidos reciprocamente. A gente recebeu uma tarifa de 10% ali e o Brasil agora vai botar 10% de volta, fora tudo aquilo que já tinha, né? Então você, brasileiro, quando for comprar, agora tem os 10% do Trump, tem os 100% do Estado brasileiro, e se você estiver indo para fora e voltando de avião, passar com mais de $1.000, vai pagar 200% em cima do bem não declarado antes de entrar no avião. Então, se você vai entrar no avião, vai comprar coisa fora, vai lá, compra em cripto, usa o Cash Card, usa alguma solução assim, tranquilo, ninguém vai ficar sabendo. Quando você estiver trazendo de volta, não excede a quantia dos $1.000. Se for exceder, declara tudo certinho, lógico que, né, foi eletrônico, foi coisa assim, roupa, joia, enfim, você não precisa na maioria das vezes. Então você negocia tudo, faz tudo certinho, bonitinho, não vem dar de malaco na hora errada, tá? E traz isso para cá, sob uma porrada de imposto. Então é óbvio que nisso a gente já percebe que protecionismo, nacionalismo só é bom no dos outros, né? E o Trump ignora a queda nos mercados e ameaça a China com mais 50% se eles não chegarem a uma solução nessa reunião de hoje. Falando aqui do Brasil, infelizmente, para essa semana, esse começo de trimestre, tudo isso, a gente tem só números negativos, uma visão bem pessimista, mas nada que a gente já não estivesse esperando desde que o Nine assumiu, né? Então, a nossa produção industrial recuou em 7 dos 15 locais pesquisados em fevereiro ante janeiro, diz o IBGE. A retração mais intensa ocorreu lá na Bahia, onde a produção caiu 2,6%. A produção da indústria de São Paulo, que é o que empurra o Brasil à frente, caiu 0,8% em fevereiro e levando assim o resultado nacional ao campo negativo, diz também o IBGE. Setor público consolidado tem déficit primário de 18,97 bilhões de reais agora no mês de fevereiro. E em 12 meses aí o acumulado alcançou o déficit, né, alcançou 15,88 bilhões, o equivalente a 0,13% do nosso PIB. O déficit nominal somou 97 bilhões no mês e a dívida bruta do governo sobe para 76% do nosso PIB, ou seja, 3/4 da nossa produção, né, do nosso produto interno bruto, vai só para a dívida aí do governinho que não sabe administrar o muito que recolhe.
O IPCS, que é o índice de preço ao consumidor semanal, subiu 0,46% na primeira quadricemana de abril. O índice geral de preços de mercado, IGPM, subiu 0,05% na primeira prévia de abril. Então vocês estão vendo que mesmo que modestamente os índices de preço estão subindo, todos eles, em todas as modalidades, quesitos e tempos, você está vendo também que as nossas dívidas aí continuam crescendo, a nossa inflação continua crescendo, o dólar continua subindo e a Bovespa continua caindo, estando agora em 125 mil pontinhos, né? Então, enquanto isso tudo está rolando, todo esse cenário aí tenebroso vem se montando, a decisão, o STF, então, está fazendo o quê? Agora ele está arrumando para excluir as verbas ali de gastos próprios do teto de gastos do governo, né? Então eles querem tirar toda a gastança ali do STF de dentro do arcabouço fiscal, elevando assim à lua o seu limite de gasto. Enquanto isso, daí o Norte também, né, tá reclamando de racismo ambiental em obras da COP30, LOL. Em meio a tarifaço, o Brasil retomará a exigência de vistos para americanos e canadenses. Essa regra agora passa a valer a partir do dia 10 de abril, depois de amanhã. Falando de cripto, a galera também está de olho no tarifaço, não podia ser diferente. A semana de resultados aí de desemprego, índice de preço americano, desemprego, né? E de índices de preço americano. Então, vai ter reunião extraordinária lá também. Jerome Powell vai falar se vai cortar, se não vai cortar essa taxa de juros. Mas, enquanto isso, o mercado inteiro continua especulando, continua vendo qual é. Hoje a gente trouxe aí algumas notas aí de Arthur Reis, né, CEO da BitMEX, e do Eric Turner, da Messari, e também do Thomas, da Sygnum Bank. Então, 3 caras gigantes, 3 empresas gigantes aí, 3 nomes gigantes, falando que tudo está se realmente convergindo a essa política internacional, principalmente ao tarifaço do Trump, e como todos os outros países vão renegociar em cima disso. Então, por exemplo, a galera lá da Messari está esperando o impulso global dos bancos para o Bitcoin em 2025, à medida que os reguladores adotam criptas e bancos correm atrás do pote de ouro, mesmo em meio a toda essa situação que está rolando. Então a gente vê que todo o governo Trump é muito pró-cripto, toda essa galera que ele botou é muito pró-cripto, ele tirou esses reguladores antigos, tirou a galera com a visão antiga do governo Biden, está limpando tudo isso, e assim tem se adotado uma postura muito forte em relação a cripto. Os reguladores estão mandando bem agora, as instituições estão se sentindo confortáveis e seguras para aportarem dinheiro e oferecerem soluções ali, ferramentas em cima de todo o cripto, né? Lá em Dubai, todo o mercado imobiliário, por exemplo, já está sendo tokenizado, vai ser tokenizado a partir de maio do mês que vem. Então, todas as matrículas de imóveis lá já estão sendo feitas, já estão sendo transferidas para a blockchain, obviamente igual aqui no Brasil, em paralelo com os cartórios locais. Mas, a partir do mês que vem lá em Dubai, por exemplo, todos os ativos imobiliários, né, os imóveis, ali de fato, os ativos imobiliários, né, os imóveis, eles vão ser tokenizados direto na blockchain, então transferência, compra, venda, vai ser tudo por lá. Nos Estados Unidos, os bancos estão se sentindo confiáveis para fazer a mesma coisa, já estão oferecendo alguns empréstimos aí, tudo cotados e guardados, armazenados na blockchain, então a galera consegue, através de smart contracts ali, resolver tudo isso, aportar dinheiro, resolver sua situação financeira em ferramentas de banco que já usam da tecnologia. O negócio legal que rolou aí do CZ, né, nosso querido Cheng Zhenpao aí, ex-CEO da Binance, uma corretora do mundo, tá sumido. A gente brinca que sempre a Binance estava presente em todos os nossos morning calls, em todos os nossos Crypto on the Table, e aí depois de algum tempo quietinha, né, a Nigéria já relaxando com a galera, China, Estados Unidos, todo mundo abaixando a poeira. Agora é a vez do CZ, nosso Cheng Zhenpao, Changpeng Zhao, né, ser nomeado pelo Paquistão como consultor de criptomoedas, à medida que a adoção lá no país esquenta. O ex-CEO da Binance foi nomeado consultor do Crypto Council do Paquistão, que é um órgão regulador recém-formado encarregado de supervisionar a adoção da tecnologia blockchain e dos ativos digitais do país.
O CZ ali, então, vai ter que lidar diariamente aconselhando o órgão sobre regulamentação, infraestrutura e a adoção de criptomoedas para empurrar essa força lá no país. A administração do Trump supostamente fecha a equipe de fiscalização de criptos do DOJ, né, o Department of Justice, Departamento de Justiça. Então, toda essa equipe aí que era bem enviesada aí, né, vinha do governo Biden, foi fechada enquanto uma nova se monta, tá? Arthur Hayes também, o ex-CEO da BitMEX, disse que as sanções comerciais entre Estados Unidos e China podem resultar em um aumento de procura por criptomoedas. A tese dele é de que se a China responder a tarifas impostas pelos Estados Unidos hoje, ela realmente continuar com a ameaça e continuar com a imposição que ela já fez, investidores em empresas chinesas podem buscar alternativas para proteger os seus capitais e movimentar seus recursos, dado a situação lá, né, da ditadura chinesa, do Partido Comunista Chinês, tá? E também, segundo Reis, se essa tensão comercial intensificar o êxodo de capital, o Bitcoin e outras criptos maiores como Solana, Sui e Ethereum podem se beneficiar com a entrada de investidores querendo preservar valor e fugir dessas regras todas que a gente acabou de falar, tá? Para encerrar nossa Morning Call de hoje, vamos para os números, vamos para o que importa. O top 10 de cripto ali nos últimos 7 dias, o acumulado continua todo negativo, nas 24 horas ali no positivo e na última hora tudo corrigindo em meio à tensão dessa reunião aí do governo americano com o chinês hoje para ver qual vai ser do tarifaço, se vai ou racha essa retaliação. A gente está aí com o market cap cripto, né, um valor de mercado cripto de 2,5 trilhões de dólares, subiu ali 0,16% de ontem para hoje. Nosso índice Fear and Greed, graças a Deus, voltou a subir, ainda está num cagaço extremo, no medo extremo, está 19 de 100. Lembrando que com mais próximo de 100 esse número for, melhor, com mais próximo de 0 for, pior, né? 0 é o medo extremo e 100 é ganância extrema. A gente passou os últimos meses do ano aí em ganância extrema muito forte. Aliás, o começo do segundo semestre, pelo menos, o último quarter ali, trimestre do ano passado, já foi um pouquinho assim, mas ainda estava bom. Esse ano começou legal, depois do dia 20, ali, a posse do Trump deu uma mexida e ele começou a fazer essas sanções e tarifas e empurrar tudo lá para casa do, né? Então deu uma bagunçada, a gente está caindo agora para 19, é torcer pro Trumpão não meter aquele rug pull na galera e deixar o TradFi crescer, voltar a sonhar, quitar as dívidas dos Estados Unidos, deixar o mercado aquecido para a galera ter grana, baixar os juros para a galera ter grana, voltar a aportar pesado lá nos Estados Unidos. Se isso não acontecer, a gente torce para o chinês ele querer fugir, a galera lá da Ásia, principalmente os chineses, quererem fugir daquela opressão ali e mandar o dinheirinho dele também para cá. Então, no final das contas, vai ser um lado que vai mandar ou o outro. A gente continua um pouco mais tranquilo que o TradFi, por enquanto, mesmo surfando em tamanha volatilidade, né? A nossa Bovespa, a gente falou hoje, a Bovespa está em 125.817 pontos, está ali subindo 0,18% de ontem para hoje. O dólar comercial agora está em 5,95 e o euro comercial em 6,49, tá? Então, para todo mundo que ficou enchendo o saco aí, perguntando, pô, Tiagão, não era para dolarizar? Era. Quem se dolarizou, se deu bem. Eu falo o que eu faço, obviamente, final do ano eu tô viajando, final do mês agora eu tô viajando para Atacama, e graças a Deus eu não fui mão de alface, não vendi, não comprei peso chileno lá no começo do mês, não comprei real de volta, né? Não vendi por real ali no começo do mês, quando tava todo mundo desesperado, abrindo mão, o negócio foi até 5,50 de novo. Pois é, já tá 6 e agora não tem mais reserva de dólar pra gente vender, não tem mais ouro para botar na mesa, não tem mais nenhuma medida que o Banco Central possa fazer para controlar essa rampada. Então tá tudo aí nas mãos do comércio e do mercado internacional, tá bom? Então segue o papo, se dolarize, não tá confortável ainda para entrar em cripto, justamente, ó, se você não estava algum tempo atrás, hoje que você não vai estar, porque a gente está nessa volatilidade sinistra. Cripto a gente sabe que é um espaço perigoso, é um mercado muito arriscado, mas o que não é arriscado hoje, né? Se você abrir agora aí
a S&P, a NISE ainda deu uma subida, mas está tudo derretido. Você abre nossa B3 aí, vai ver o preço das ações, vai ver a volatilidade que está lá. Então você me diz hoje o que não é risco, tá? Então, pois é, estuda, corra atrás de informação, não confia apenas em um influenciador, em um cara que está te trazendo notícia, em uma pessoa que está te trazendo novidade. Pega o que você ouve aqui de mim, de todos os outros que você mais curte, chega nesse denominador comum, usa o chat GPT para consolidar, filtrar, masterizar toda essa informação do seu jeito, aprende a criar seus agentes ali de inteligência artificial. Se você ainda não sabe também como, entra na nossa comunidade, tem uma galera lá fazendo isso, a gente faz isso junto. E eu acho que é isso. Participe de comunidades, busque conhecimento, busque experiência, tem que meter a mão na massa. Se você não tem dinheiro, procure maneiras ali de conseguir algum dinheiro. A gente está com um cursinho super legal, super acessível. Não é para sair empurrando dinheiro, pegando o Pix da galera. É justamente para trazer essa oportunidade para a galera que não tem. A gente listou ali alguns airdrops super legais que você não paga nada para entrar. Então você consegue entrar ali, consegue ir farmando, daqui a pouco você já vai pegando. Qualquer 12, 15 dólares que você pegar já paga um investimento do curso, dali para frente é de fato tudo lucro. E você vai ter acesso a essa nossa comunidade exclusiva dentro da nossa comunidade que já rola, já tem milhares de pessoas ali trazendo ideias e comentários e discussões muito legais. O ecossistema da Vega, graças a Deus, no Brasil só cresce, são muitas empresas e parceiros e clientes maneiros demais que a gente traz para o Brasil. Então dá uma olhada lá no nosso Telegram, dá uma olhada no nosso Insta aqui, no nosso YouTube, em todas as redes sociais, que vai ter conteúdo com certeza muito legal para você e que vai agregar de fato, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje à noite a gente tem nosso encontro aí semanal, o Crypto on the Table, dessa vez super especial, com convidados de peso. Eu não vou nem falar para quem, a galera já entra na Crypto on the Table e a galera fiel aí que entra sempre vai se surpreender com os nomes de mercado que a gente está trazendo hoje e desse novo formato que a gente está trazendo para as nossas produções audiovisuais, tá? Então é isso, pessoal. Até hoje à noite a gente se encontra. Fica de olho nos stories para ver o horário certinho e ver a galera que vai aparecer aqui sinistra, tá? Valeu, pessoal. Até mais tarde.